Boa noite e a paz esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos meditar na palavra de Deus e posteriormente vamos estar orando como de costume. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz assim: Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo esteja falando ao nosso coração. Pai Celeste e Deus Altíssimo, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo em que o Senhor nos concede para estarmos meditando na tua palavra e também estarmos orando conforme a direção do teu Santo Espírito. Nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, esses versículos começam com a mais maravilhosa promessa do Senhor nosso Deus a todos quanto, compreendendo e crendo no Evangelho de Jesus, sendo o Senhor Jesus o nosso Salvador, de se tornarem filhos de Deus, sem que houvesse nestes qualquer merecimento, como temos aprendido, mas tudo pelo seu imensurável amor e misericórdia, através do sangue derramado por Jesus no Calvário. Porque esse foi desde a eternidade o plano de Deus para a redenção de todo o que crê, com uma única condição: como nós já estudamos, o justo viverá pela fé. Sendo esta mais uma das maravilhosas promessas da palavra de Deus citada no Antigo e também no Novo Testamento. Uma promessa que nos leva a compreendermos que a vida cristã não é guiada pelas circunstâncias ou pelas nossas próprias forças, mas no guiar constante do Espírito Santo. Nós lemos esta frase em Abacuque, capítulo 2, no verso 4, quando o profeta diz: Vede, ó arrogante, a tua alma não é correta, mas o justo viverá por fé. Onde ele nos mostra que ninguém é justificado pela sua autossuficiência ou na confiança em si mesmo, mas na dependência e fidelidade sincera ao Senhor nosso Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículos 15 ao 17, Paulo diz assim: De modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, usa as mesmas palavras de Abacuque ao explicar que a salvação e a justificação diante de Deus não vem pelo cumprimento da lei ou méritos humanos, mas pela graça recebida exclusivamente pela fé em Cristo Jesus e na sua obra. O que também lemos em Gálatas capítulo 3, versículo 9 ao 11, quando ele diz: Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu, pois todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei.
É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Onde Paulo também reforça aos Gálatas que aqueles que pensam que têm a salvação pelas suas obras anulam a graça que é proveniente unicamente através de Jesus Cristo. E que esse fato acontece a todos que creem e confiam inteiramente na obra de Cristo Jesus. Também em Hebreus capítulo 10, versículos 35 ao 39, o autor diz assim: Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos terá uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcançais a promessa. Depois de haverdes feito a vontade de Deus, pois aquele que vem virá dentro em breve, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Então, o autor do livro aos Hebreus encoraja os cristãos a permanecerem e não retrocederem, mesmo nos momentos difíceis, confirmando a sua fé, crendo em Jesus, que é o Senhor, e Ele zela pelas nossas vidas em todo tempo. Viver pela fé significa alinhar nossas escolhas e decisões, como já meditamos, em conformidade com a palavra de Deus e descansar nas promessas do Senhor e na sua graça, confiando inteiramente no seu cuidado. Mas hoje vamos também meditar um pouco mais a respeito de uma das lutas que com muita frequência enfrentemos, ou seja, a fé versus a nossa ansiedade. É para essa luta, e é evidente que não podemos esquecer as palavras de Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 17, quando ele diz: Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Esse assunto é muito importante, porque por mais que tenhamos ouvido a respeito da necessidade de nos empenharmos na meditação da palavra de Deus e assim também na oração, falhamos. E ainda as circunstâncias nos trazem ansiedade e medo do que não podemos ver ou dúvidas quanto o amanhã. Esse assunto, como eu disse, é tão importante que também somos exortados na palavra de Paulo aos Filipenses, lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 8, quando ele diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor, nisso pensais. Como meditamos em reunião passada, o grande problema que podemos incorrer é de não nos atentarmos ao fato que com muita facilidade somos influenciados pelas circunstâncias ao nosso redor e assim nos deixarmos ficar abatidos pela ansiedade e assim, ansiosos, buscarmos soluções em nós mesmos, nos esquecendo que em todo tempo e lugar o Senhor está realmente zelando pelas nossas vidas
E então tomamos decisões e agirmos com as nossas próprias forças, causando por muitas vezes a sensação de estarmos sozinhos e nestas condições deixarmos de apresentar as nossas fraquezas ao Senhor em oração e perdemos a nossa paz. Como também lemos lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 7, quando ele diz: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Então, quando oramos, confiando na provisão de Deus e assim permanecendo no guiar do Espírito Santo, nós vamos desfrutar do seu cuidar. A angústia, a insegurança, o medo do desconhecimento que sentimos dará lugar à paz, a verdadeira paz que só o Senhor pode nos dar. Ele nos dá a confiança e as palavras do salmista passam a fazer sentido no nosso coração. Quando o salmista diz lá no Salmo 56, versículo 3 ao 4, mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cujas palavras eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que poderá fazer o mal, o mortal? Vemos nesses versículos que o salmista não era isento do medo ou de momentos de segurança. Sendo humano, ele era suscetível a estes sentimentos. Mas sua fé e a confiança em Deus não lhe permitia ficar nesta situação de instabilidade. E assim, orando, ele voltava a esperar e confiar na provisão e no amor de Deus para com ele. Assim, ele de imediato era consolado pelo Senhor. Como nós lemos também no Salmo 94, 19, quando ele diz: quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram a minha alma. Hoje também, como filhos do Deus Altíssimo, evidentemente através da justificação em Jesus Cristo, não somos isentos do medo ou de momentos de insegurança. Como humanos, nós continuamos suscetíveis a esses sentimentos, mas somos da mesma forma consolados pelas palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios. Lá na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 1 ao 7, quando ele fala assim: sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrena for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Porque enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Alguns mais, outros menos, mas eu creio que todos os cristãos passam por momentos de ansiedade e insegurança neste mundo que é tão agressivo e tão cruel. Pois como lemos lá na primeira carta de João, quando ele,
capítulo 5, versículo 19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A expressão "o mundo jaz no maligno" significa que o sistema da sociedade é corrompido e afastado dos princípios bíblicos. Estão debaixo da influência e do domínio espiritual de Satanás. Mas, como João fala no versículo 18 do capítulo 5, ele diz: sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus, ele o guarda e o maligno não o toca. Então, mesmo nesse momento, somos vencedores em Cristo Jesus e não podemos permitir que esse estado de incertezas permaneça em nosso coração, pois sabemos em quem temos crido. E como também lemos na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, onde ele diz: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E também precisamos nos ater às palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 27, quando ele diz: qual de vós, por mais ansiosos que estejas, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? Palavras que hoje continuam sendo verdadeiras e que nos levam a crer que, se estamos na dependência de Jesus, sendo obediente aos seus ensinos, precisamos confiar que o plano de Deus para as nossas vidas, ele é perfeito e ele, nosso Deus, é fiel para cumprir esse plano em cada detalhe da nossa vida, enquanto aguardamos a sua volta. Em resumo, esses sentimentos podem vir, mas como já estudamos na carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 13, quando ele diz: alguém entre vós está aflito? Ore. Assim como lemos em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, quando Paulo diz: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com amor. E na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E isso cabe hoje a nós, guardar a fé que o Senhor tem nos dado, que o Senhor Jesus tem trabalhado em nossas vidas durante esse tempo. Nós precisamos guardar a fé, porque a fé é que vence todas as confusões, vence todas a ansiedade, todas as incertezas, é a nossa fé. Então, para terminarmos a nossa meditação nesta noite, vamos ler no Salmo 34, o versículo 4 e 5, que ele diz: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustrações. É essa a promessa de Deus para todos os seus filhos. Não podemos permanecer ansiosos, não podemos ter medo deste mundo. O Senhor é maior e Ele realmente está no controle de todas as coisas. Então, nessa luta da fé versus ansiedade, que a nossa fé seja realmente vitoriosa em todo o tempo. Podemos ficar aflitos, mas não podemos permanecer nesse estado, pois o Senhor é conosco em todo o tempo. Mas para isso, voltando ao que Paulo diz, vigiai, permaneceis firmes na fé, com coragem, fazei tudo com amor.
para que possamos dizer também como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardando a fé que o Senhor tem nos dado. Amém? E com estas palavras do salmista que nós acabamos de ler, eu convido a todos a orarem por si e por uma igreja que na luta da fé versus ansiedade, a fé em Jesus seja sempre vitoriosa e imediata. Não dê tempo para o Satanás trabalhar. Se envolva com o Senhor. Vamos orar nesse sentido para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo e que a paz esteja com todos. Amém.